Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos lembrar um pouco da saudosa Transbrasil. Vamos lá! A Transbrasil deixou de operar no dia 3 de dezembro de 2001 e até hoje ex-funcionários e entusiastas da aviação guardam boas lembranças da empresa do arco-íris nos Estados Unidos, conhecida como The Rainbow Airline. O meu primeiro contato com os aviões da Transbrasil aconteceu
nos idos dos anos 70, quando eu comecei a frequentar o terraço do aeroporto de São Paulo Congonhas. Bons tempos que a gente podia observar pousos e decolagens num belo terraço panorâmico. Naquela época, a Transbrasil operava os jatões, como eram conhecidos os jatos ingleses Beech 111, que a gente até já fez uma reportagem aqui no canal Asa. Eram aviões bonitos, birreatores com a cauda em T e coloridos, cada um com uma cor diferente, só que eram barulhentos. Mas é interessante, né? Marcou bastante a minha infância e lembro com saudades da operação dos Beech 111 da Transbrasil em Congonhas. Posteriormente, já na década de 80, eu comecei a frequentar bastante o aeroporto de Congonhas com meu irmão, outro entusiasta da aviação, e a gente chegava pela manhã, nossos pais nos deixavam de manhã no aeroporto e iam nos buscar à noite, e inclusive a gente acabava jantando no aeroporto. E naquela época, já na década de 80, 83, por exemplo, 84, a gente começou não só a observar os Boeing 727-100 da Transbrasil, mas também os primeiros Boeing 767-200. Bastante interessante você observar a operação dos wide bodies no aeroporto de Congonhas. Mencionamos inclusive a operação do A300 no nosso episódio sobre o A300, tanto da Varig quanto da Cruzeiro e da VASP também, e depois a Transbrasil chegou a operar o 67. A Varig não operou, a única vez que eu vi um 767 da Varig operando em Congonhas foi no velório, por ocasião do velório do presidente Hélio Smith. Ele chegou de Guarulhos, o caixão com o corpo do presidente Hélio Smith chegou em Guarulhos, veio de Eletra, e alguns funcionários e diretoria de Porto Alegre vieram 767 da Varig de Porto Alegre até o aeroporto de Congonhas para participar da cerimônia do velório do ex-presidente da Varig, Hélio Smith. Então a Transbrasil foi a pioneira também na operação do 767 no aeroporto de Congonhas, mas a gente lembra com muita saudade da época do 727-100. A Transbrasil tinha uma frota enorme de 727, e como eu e meu irmão a gente chegava de manhã no aeroporto e começava a ver pousos e decolagens logo cedo, a partir de 9 horas da manhã, e só saía à noite, então a gente chegava a ver o mesmo 727 que ia e voltava, por exemplo, Curitiba ou Florianópolis, e voltava para Congonhas. Uma dorzinha no coração, entre aspas, que eu tenho é não ter voado no 727 da Transbrasil e também não voei no 707, que depois a Transbrasil operou alguns jatos 707 de passageiros lá em Guarulhos já, mas eu nunca cheguei a voar como passageiro. Voei bastante de passageiro no 767 e voei também de passageiro no 737-300 e 400. Eu tenho vários vídeos que eu gravei a bordo desses aviões, alguns na cabine inclusive, e eu vou disponibilizá-los aqui nesse episódio sobre a Transbrasil. Depois nós teremos os depoimentos de alguns ex-comandantes, ex-copilotos da Transbrasil, que a gente vai utilizar aqui nesse episódio sobre a companhia. Então eu vou iniciar agora a primeira parte do nosso episódio, então, com uma filmagem que eu gravei a bordo de um 767 da Transbrasil, pousando no cockpit, no voo 304, entre Guarulhos e Brasília. Vamos lá.
304, sentido até o Juliette, entrada norte do parque. Até o Juliette, na entrada norte. Norte é essa aqui mesmo, né? Até o Juliette. Esse avião não é aquele que tem a maçaneta acelerada, né? Aquele lá, aqui é no sul, né? Aqui é o contrário, porque se demorar para tirar o motor, você vai... Essa cultura. Pra caramba. Olá, Robert, olá, amigos do canal Asa, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês, hoje falando de Transbrasil, né? É uma empresa que deixou muita saudade para todo mundo que teve a oportunidade de voar, de conhecer os seus aviões, a sua forma de trabalho. Foi uma empresa que desde os anos 50, final dos anos 50, quando foi fundada, teve um tratamento diferenciado com os passageiros. Mas o que mais marcou a Transbrasil para mim foi a introdução do 767 e do 727. Em especial o 727, que começou a voar na Transbrasil aí nos anos 70 ainda, e foi o avião central da frota da empresa. O 727, que é o avião que eu mais gosto, teve a maior frota da América Latina voando pela Transbrasil. Foram 22 aeronaves. Aliás, uma das questões que mais marcaram a Transbrasil era a utilização do 727. Era a empresa aérea, uma das que mais utilizavam o 727 no mundo. Eles chegaram a voar praticamente 24 horas, porque alguns aviões tinham a utilização durante o dia nas rotas normais e durante a noite voando para os Correios. Ela tinha dois tipos diferentes, além de só passageiro, tinha as aeronaves Quick Change e as aeronaves Combi, né, que tinham capacidade de passageiro e carga. E essas, com porta de carga, por exemplo, elas conseguiam em poucos minutos tirar todos os assentos, tirar as galas, tirar todo o lavatório e colocar só carga. E depois, com pouco tempo, na manhã seguinte, colocava de novo assentos, galley, banheiros e tudo mais, e voava na frota novamente. Então a Transbrasil teve uma utilização muito grande de 727, e chamava ele de trijato, né, o trijatão, uma coisa assim, e foi realmente uma das empresas aéreas que marcou o Brasil, até também pela simpatia dos aviões, que eram aqueles coloridos, todo coloridos, né, na época do 727, por exemplo, que chegavam nos aeroportos com as asas pintadas, cada um numa cor. Isso aí foi um sistema que ele fez, começou nos anos 70, aliás, com aquelas cores energia colorida e tudo mais, onde os arcos tinham duas cores, e eram realmente assim muito parecidos com os da pintura Braniff. Eram aviões que marcavam presença nos aeroportos. Depois eles passaram a ter as asas pintadas, e quando ela recebeu o 767, por exemplo, ainda teve, né? O Alfa Bravo, Alfa Bravo e Alfa Charlie tinham as asas pintadas. Depois ela deixou isso acabar. Mas foi uma empresa que eu gostei muito de voar, eles tinham um serviço de bordo excelente, aeronaves seguras. A Transbrasil teve muito poucas ocorrências, e o 727 inclusive teve uma única ocorrência deles, em Santa Catarina, numa fatalidade, num caso que a gente já conversou aqui no canal Asa, quando ele bateu no morro. Mas enfim, a Transbrasil é uma empresa, era uma empresa, aliás, que realmente marcou os céus brasileiros, para mim, como o 727 e depois no 767 também, que eram aviões muito modernos na época quando ela os encomendou. As coisas que o pessoal em geral não sabe, eles encomendaram o 757, chegou a haver 757 pintado nas cores da Transbrasil, que nunca foi recebido. E depois ela chegou também a encomendar o 777, que também nunca recebeu.
A Transbrasil Linhas Aéreas foi idealizada pelo aviador Omar Fontana e a primeira operação aconteceu em 16 de março de 1956, quando o DC-3 de matrícula PPASJ Alfa Sierra Juliette levantou voo ligando Florianópolis, Videira, Joaçaba e São Paulo, transportando carga, em sua maioria carne fresca e passageiros. Naquela época, a companhia operava com a denominação de Sadia SA. Em 1961, a companhia de Omar Fontana negociou a aquisição da Transportes Aéreos Salvador e 2 anos mais tarde a empresa recebeu os primeiros aviões Dart Herald. Os jatos Beech 111 foram incorporados à frota em setembro de 1970 e 3 anos mais tarde a razão social da empresa foi alterada para Transbrasil SA. Aeronaves Bandeirante foram incorporadas à frota para a expansão da malha aérea regional. Em seguida vieram os primeiros Boeing 727-100. A Transbrasil não parou mais de crescer, graças ao pulso firme e à grande paixão pelo voo do seu fundador, Omar Fontana. Infelizmente, após sua morte no ano 2000, a companhia entrou em trajetória descendente por má gestão administrativa e o último voo aconteceu justamente 1 ano depois da sua morte, em dezembro de 2001. Bom, pessoal, vocês observaram não só o pouso no cockpit do Boeing 767 da Transbrasil, no 304, mas também esse breve histórico sobre a companhia, idealizada pelo Omar Fontana, grande aviador, o qual eu tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e também participar de um voo que ele estava no comando de um Boeing 767 indo para Brasília, aliás, por ocasião do lançamento da nova pintura da companhia, ele que fez o voo entre Guarulhos e Brasília, na realidade era também um voo normal de carreira, um voo 304, e ele foi o comandante desse 767, aviador de mão cheia, aliás, fez um pouso, como a gente fala aí, pouso lambido em Brasília, maravilha. Para quem quiser mais detalhes sobre a história da Transbrasil e da própria história do fundador, que é o do Omar Fontana, eu sugiro, são 2 livros, um é mais fácil de encontrar, o outro já está mais difícil, né? Mas esse aqui é o TBA, né? O Tango Bravo Alfa, livro do nosso amigo Gianfranco Betting, o Panda Betting, que inclusive trabalhou na área de marketing da Transbrasil, sempre teve uma ligação forte. Esse livro vale a pena adquirir no Betting Books, traz todos os detalhes, o Betting conhece todos os detalhes da Transbrasil. Olha só, essa parte do 727, por exemplo, o 727 na pintura colorida, eu cheguei a ver esses aviões em Congonhas e depois eles passaram para essa cor do arco-íris mais padronizada do 727. Outro livro bom, eu não sei se é fácil de encontrar, confesso, ele é mais antigo e talvez na Amazon ou algum outro site de venda de livros, é esse aqui, ó, da Transbrasil. Olha só que legal, feito no exterior. Então também traz rotas, toda a parte de fundação, olha só, mais 727 aí para vocês. Então são bons livros que vocês podem adquirir, principalmente o livro do Panda Betting. Vai trazer, vocês vão ter todas as informações históricas da companhia do próprio presidente e ex-presidente Omar Fontana. Então vamos voltar agora à nossa sessão de vídeos com mais um pouso e uma decolagem e depois eu vou entrar com a sessão, a parte do episódio dos depoimentos de ex-funcionários, ex-tripulantes da Transbrasil. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá!
your body. There is a life jacket under your seat. Pull it over your head. Pull the white strip until the jacket is firmly adjusted. By pulling the red tab, the life jacket will inflate automatically. If it is not fully inflated, use the pump keys. The life jacket is equipped with a light that will come on automatically and contact the water by pulling out the pull to line button. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. In cases of abnormal or emergency situations, follow the instructions. ao Rio de Janeiro, temperatura local 26 graus Celsius. Para seu maior conforto e segurança, solicitamos que permaneçam sentados até que se apaguem os avisos luminosos de usar cintos. Aos passageiros que aqui desembarcam, estamos verificando. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Eu gostaria, meu nome é Caderaí, trabalhei na Transbrasil por 23 anos. Entrei na Transbrasil como ajudante de mecânico de manutenção, dia 13 de julho de 1981. E mesmo depois de parada, em dezembro de 2001, dia 3 de dezembro, eu continuei até 10 de agosto de 2004 tentando fazê-la voltar para o ar. Isso por conta do agradecimento que eu sempre tive pelos meus ex-chefes, ex-diretores, inspetores de manutenção, né? Eu nunca irei esquecê-los. Também pelo pessoal de operações que eu estive como meu esteio. Comecei na manutenção, depois parti para o 707 como Flight Engineer, mecânico de voo. Na época falava POS, piloto operador de sistema, no ano de 86. Depois fui promovido nesse mesmo ano a copiloto, 707. Em 89 eu migrei para o 767 como copiloto, em agosto de 89, até dezembro de 92 eu desci para o 737 para sair comandante, onde fui por um tempo como primeiro oficial, e em seguida, dia 1º de maio de 94, promovido a comandante 737-300-400 na Transbrasil. Completa aproximação visual 1 no meio esquerdo e chame torre 118.7, Brasil 521. Nordeste 255, curva esquerda, estabilize proa 217. Oscar Vitor Novamba, pouso livre na pista no meio da esquerda, 100 graus, notou de nós, Oscar Vitor Novamba. Tudo que eu fiz para economizar foi embora.
440. Speed 440, 29. 34. Speed brake. Remaining green. Landing checklist. Mais reduzido que isso, só se eu mudar de reta. Agora que o meu está baixo, confirma com ele, fala que não recebeu não. Oscar Vitor Novamba no solo, aos 2-3, livrar pela próxima esquerda, livrar Samara o solo, 2-1 decimal 9, Vitor Novamba. Brasil 5-2-1, confirme, frente ponto baixado travado. Brincando, 3 milhas baixado travado. Positivo, ponto livre na meia da esquerda, vento de 1,50 graus com 1,49. Assumiu mesmo. Será que caiu aquele avião? 100 para os milhas. Brasil 521, boa tarde, táxi livre, seguindo Porto Amarelo. Fala pessoal, estamos aqui hoje prestando uma homenagem à gloriosa Transbrasil Linhas Aéreas, através da excelente iniciativa aí do canal ASA, comandante Bob Robert Swerdling. E tá aqui o 737-300, primeiro jato aqui que eu voei, né, como linha aérea. Meu nome de guerra lá era Labronice, o pessoal me chamava como Labro, ou os íntimos aí Lamborghini, fazendo apologia àquela bela máquina italiana. Mas pessoal, em 12 de janeiro de 95 eu comecei o meu ground school na Transbrasil, e no último 12 de janeiro passado eu estaria completando 25 anos de empresa. Foi uma pena que acabou essa história toda em 2001, né, quando a empresa faliu. Eu lembro que no segundo dia do ground school, o comandante Omar Fontana esteve na sala de aula para nos parabenizar e para mandar um recado. Ele estava passando lá para falar que o comandante do ano 2000 não havia sido contratado ainda. Aquilo foi marcante para a nossa turma, porque o tempo médio de promoção até então variava de 8 a 10 anos.
e a gente estava em 95, e se o comandante do ano 2000 não tinha sido contratado, aquilo impactou bastante a nossa turma. Na real, ele estava fazendo uma referência a pouca coisa, poucos dados que quase ninguém tinha, mas em 96, aquele pacotão de Airbus que acabou indo para a TAM, era para ter ido para Transbrasil, só que ele acabou não aceitando e não gostou da qualidade do voo do Airbus 319 na ocasião, que foi a aeronave sugerida, né, para a Transbrasil naquela ocasião. Então ele vislumbrava um crescimento muito grande da empresa naquela ocasião. Por isso que ele foi lá falar que o comandante do ano 2000 não tinha sido contratado. O que acabou não acontecendo, né, infelizmente. Mas foram bons momentos que a gente viveu nessa empresa, excelentes amigos e colegas a gente construiu lá. Realmente ela continua em nossos corações. Saudações Transbrasil. Um grande abraço, pessoal.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Brasília. Temperatura local 20 graus. Para sua segurança, solicitamos permanecerem sentados até que se apaguem os sinais dos assentos e o completo estacionamento da aeronave. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Cláudio Probst Jung. Eu fui copiloto na Transbrasil durante os anos de 1995 até 2001. Voei o Boeing 737-300 e o 400, sendo que dos 6 anos que eu fiquei lá, majoritariamente 4 anos e meio na ponte aérea, na operação ponte aérea. Foi uma época muito positiva, intensa, de aprendizado, de coleguismo, de relação com todos que lá trabalhavam. Eu guardo excelentes recordações dos anos que eu trabalhei lá. Do avião, da operação da ponte aérea e do próprio contexto da aviação da época, que era diferente. A gente operava em Congonhas e no Santos Dumont e não existia STAR, e tão pouco slot. Mas foram anos muito bacanas, foi minha escola de jato. Eu só tenho a agradecer pelo convívio profissional que eu tive com todos os colegas, que muitos deles são meus amigos até hoje. Muito obrigado. Check complete. Olá, este é um breve depoimento e contribuição para o canal ASA. É sobre uma história que começa como Sadia Transportes Aéreos em 1955 e termina como Transbrasil Interbrasil no ano 2000, com o falecimento do fundador e encerramento das operações da empresa em 2001. Meu nome é Marcos Rodrigues. Minha participação foi entre 77 e 2000. Inicialmente como piloto operador de sistemas, o antigo engenheiro de voo. Depois copiloto e finalmente como comandante. A frota da Transbrasil teve aeronaves a pistão, turbohélice e terminou com os jatos de nova geração que temos hoje atualmente. Era um ambiente muito agradável de se trabalhar, grandes profissionais e uma empresa dinâmica. Tinha voos domésticos, voos para os Estados Unidos e Europa, com uma frota média do tamanho de 25 aeronaves, aproximadamente 400 pilotos e 1.200 comissários de voo no grupo de voo. Foi um prazer ter essa lembrança e poder dividir com os colegas essa bela história.
galera do canal Asa, Robert Swedling. Um abraço, um prazer mais uma vez falar aqui para o seu canal. Bom, uma das primeiras memórias que eu tenho da Transbrasil sou eu lá em casa pequenininho, meu pai chegando de voo e eu pentelhando ele lá para saber qual era a cor da asa do avião que ele tinha voado aquele dia. Pois é, meu pai fez boa parte da carreira dele na Transbrasil, né? Iniciou voando Bandeirante, depois voou 727, 707 e finalmente 767. De lá ele saiu para prosseguir a carreira dele em outras empresas nacionais. Eu também tive passagens pela Transbrasil, a primeira como agente de aeroporto, despachante técnico também, logo em seguida fazia ali a load sheet, peso e balanceamento, que na época era tudo manual, e levava até o avião, entregava para o comandante para ele conferir e assinar. Depois saí para iniciar minha carreira como piloto e em 2000 tive a felicidade de voltar à Transbrasil como copiloto 737, no que acabou sendo a última turma de copilotos da história da empresa, né? Essa turma teve uma passagem curta, parte da turma teve uma passagem curta pela empresa, porque após 6 meses da nossa admissão, já fomos dispensados aí, tudo em decorrência da crise, né, que desencadeou depois daquele acidente de Porto Alegre, que já foi comentado aqui por vocês no canal Asa. E depois, nesse período, como a TAM e a Gol iniciando, né, estavam chamando muitos pilotos mais experientes, acabou abrindo vaga de novo na Transbrasil. E parte da minha turma voltou, né, então, em janeiro de 2001, e voamos então até dezembro de 2001, quando finalmente a empresa encerrou as suas operações, infelizmente. Bom, a Transbrasil era uma empresa muito boa de se trabalhar, um ambiente muito bom, muito amigável, talvez por ser menor, né, ter um quadro de funcionários menor, as pessoas se conheciam, então era um ambiente muito bacana de se trabalhar. Meu pai fala a mesma coisa, como eu disse, trabalhou muitos anos lá e também gostava muito da empresa, que também era uma empresa muito simpática ao passageiro e prestava um serviço muito bacana. Infelizmente, acabou ali em dezembro de 2001. Eu trabalhei na Transbrasil de 86 a 2000, né? A Transbrasil que era pequena entre as grandes, e sendo pequena fazia com que a gente tivesse que trabalhar melhor, a questão financeira sempre foi delicada, passamos por uma intervenção no final dos anos 80, algumas dificuldades para pagar salário, atraso no pagamento das diárias, mas isso deixou a gente mais unido, né? Vestindo a camisa da empresa realmente, nessa briga ferrenha que é a aviação. A Transbrasil tinha uma coisa muito simpática, que era a possibilidade do comandante autorizar o embarque de tripulante extra fora das bases. Tinha 3 bases, né, na minha época, São Paulo, Rio e Brasília, tinham os seus chefes, e eles autorizavam a emissão de passe. Mas fora dessas bases, o comandante podia autorizar o embarque do tripulante extra, só colocando o nome dele, o número da licença no livro de bordo. Isso é uma coisa muito bacana. Um clima muito bom de trabalho, familiar mesmo, a gente se conhecia muito bem, muita gente intimamente, assim, de visitar a casa do outro e tal. É um tempo bom que eu tenho muita saudade. Olá, amigos do canal Asa, meu nome é Aguinaldo, controlador de tráfego aéreo aposentado. E o que eu posso falar sobre a Transbrasil é sobre o relacionamento
que nós, controladores de tráfego aéreo, tínhamos com os tripulantes desta empresa. Era uma empresa extremamente fácil de se lidar. Geralmente eles pediam uma aproximação visual, quando assim, o tempo assim permitia, aproximação visual com base para aproximação final, que agilizava demais o nosso trabalho. Lembro muito bem de quando a Transbrasil introduziu o Boeing 767 na companhia, passou lá uma tarde inteira fazendo o procedimento de toque arremetido no aeroporto de Brasília, que foi escolhido para treinamento da tripulação. E uma coisa impensada, né, nos tempos de hoje, com a parte de economia, muito mais fácil fazer em simulador do que com aeronave real, mas isso foi feito. Lembro até a cabeceira 28 na época em que a Transbrasil utilizou para fazer esses procedimentos. E a introdução do Boeing 767 também foi um salto tecnológico e que para nós controladores de tráfego aéreo trouxe uma novidade. Não raro, os tripulantes pediam para aproximar para um ponto a X milhas do marcador externo, né, de onde a aeronave interceptava a aproximação final, e que gerava até brincadeira entre nós controladores, dizendo que nosso trabalho estava em risco, porque os pilotos já estavam se auto-vetorando. Era isso que eu tinha a dizer sobre a simpática Transbrasil, e foi a empresa que, pela primeira vez, eu voei fiz um voo comercial. Foi no Papatango, Tango Yankee Tango, Boeing 727, que me levou de São Paulo para Brasília, Transbrasil 304. Então, um abraço a todos. Senhoras e senhores, bom dia ao comandante Kelman e sua tripulação. Em nome da Transbrasil, lhes dá as boas-vindas a bordo do Boeing 737-400 para a continuação do voo 501 procedente de Manaus com destino a Porto Alegre. Atendam aos avisos luminosos dos assentos e não fumar, voltando o encosto de suas poltronas à posição vertical, verificando se a mesa à sua frente encontra-se fechada.
aeronave. Passageiros que aqui desembarcam deverão verificar se estão de posse de todos os objetos de mão trazidos a bordo. Para o desembarque deverão utilizar a porta dianteira. O comandante Kelman e sua tripulação, em nome da Transbrasil, agradece e esperamos revê-los em breve nesse ou outros voos da empresa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o episódio especial sobre a Transbrasil. Como eu falei no início, uma companhia que deixa saudades entre os funcionários e os entusiastas da aviação. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e peça aos amigos que ainda não estão inscritos para se inscrever aqui no nosso canal Asa. Até a próxima! Vamos dar a volta ao mundo, basta que eu acredite, apostar para vencer e contar com você. Um sonho que vai sobre o ar, a gente vive pra voar, a gente luta pra vencer, a gente conta com você. Mas se não fosse você, embarcar na emoção, enfrentar o destino com só coração. Você que lutou, você que se uniu, é você quem faz a Transbrasil. Mas se não fosse você, embarcar na emoção, enfrentar o destino com só coração. Você que lutou, você que se uniu, é você quem faz a Transbrasil. Um sonho que vai sobre o mar, a gente vive pra voar, a gente luta pra vencer, a gente conta com você. Enfrentar o destino com só coração. Você que lutou, você que se uniu, é você quem faz a Transbrasil. Mas se não fosse você, embarcar na emoção, enfrentar o destino com só coração. Você que lutou, você que se uniu, é você quem faz a Transbrasil. Mas se não fosse você, embarcar na emoção, enfrentar o destino com só coração. Você que lutou, você que se uniu, é você quem faz a Transbrasil. Mas se não fosse você, embarcar na emoção, enfrentar o destino com só coração. Você que lutou, você que se uniu, é você quem faz a Transbrasil. Esta é uma homenagem da Transbrasil ao seu maior patrimônio, os seus funcionários.